Eu estou a falar do meu país, de Portugal, porque Portugal começou aqui. A nossa língua é uma língua comum e esta comunidade tem a ver com o galaico, com o português. Daí esta proximidade que começa na língua, e a língua é a nossa terra. A língua é o nosso mundo. Eu venho por isso mesmo do nosso mundo do Rio Tejo, para vos transmitir o que aconteceu desde meados do século XIX com uma comunidade pescatória do Atlântico Centro, principalmente na praia da Vieira de Leiria. Uma comunidade pescatória que aprendeu a pescar no mar com as técnicas que vieram esta é para ti, com as técnicas que vieram da Galiza. A técnica da pesca do cerco e arrasto para a terra, a arte chávega, afinal, em Portugal praticava-se, mas ensinada pelos pescadores galegos. E ontem, numa conversa muito particular com o antigo presidente da Culturmar, o Vítor Moreno, ele dizia-me: espera, João, porque a pesca de cerco e arrasto para a terra, afinal, veio da Catalunha. Explicou aquilo completamente bem. O mundo é pequeno, a pesca de cerco e arrasto para a terra foi ensinada aos galegos pelos catalães e que, por sua vez, a ensinaram aos pescadores do litoral central português. Num processo de colonização do litoral que começou no século XVIII. E há historiadores que já o provaram. O mundo é muito pequeno. O mundo é muito pequeno. E eu hoje trago esta epopeia dos pescadores do litoral central português, com esta arte de pesca de cerco e arrasto para a terra, os quais, no inverno ou nos invernos, não podiam pescar. O mar da praia da Vieira de Leiria é muito agreste, é muito duro, e no inverno eles sabiam que no Tejo, um peixe migrador chamado sável, em Espanha chama-se sábalo, o sável migrava a partir de janeiro até maio. Então, é um peixe que ainda continua a migrar, é um peixe migrador, e que é muito procurado. É um peixe da família do salmão e que tem um valor comercial muito elevado. E estes pescadores, no inverno, deslocavam-se para o Tejo para perseguir o salmão. Neste caso, para perseguir o sável. E foram-se estabelecendo. Primeiro nas suas embarcações. Eles viviam no barco. Podem ver aqui ao lado aquilo que nós consideramos o barco-casa. Trouxemos um barco típico dos pescadores. Está aqui ao lado, com a constituição da sua casa. Ali tem a cama, a cozinha, a oficina. Bom, era assim que eles viviam. Até alguns deles, que eu entrevistei, diziam assim: eu tive filhos que foram feitos no barco. E até acrescentava com alguma graça, porque nós dormíamos no barco e com o embalo das águas do Tejo tornava-se fácil fazer filhos. E pronto. São histórias de vida muito comoventes, mas muito reais. Famílias inteiras viviam nos barcos e só mais tarde é que passaram a ter a sua casa. É uma epopeia marítima que corresponde a um processo migratório único
do nosso ponto de vista, na Europa e que vale a pena dar a conhecer. Uma das maneiras de dar a conhecer é através do estudo. Estes pescadores, que vieram da praia da Vieira de Leiria, passaram a chamar-se, por isso mesmo, pescadores avieiros. Avieiros porque vieram da praia da Vieira. Vieira é um molusco. É um molusco, como sabem. Esta praia era muito famosa por estar cheia de vieiras. Pescava-se muito a vieira. E daí o nome de Praia da Vieira. O que é que nós fizemos? Começámos por estudar as suas embarcações. Isto é uma preciosidade porque o estudo é este. Neste estudo, são 5 anos de trabalho. Nós estudamos as embarcações avieiras e outras tradicionais do Tejo. Estão aqui 12. Eu hoje não as vou apresentar, mas nestas 12, cada uma delas está completamente caracterizada por um arquiteto naval. Ele fez as medições rigorosas, embarcação por embarcação, desenhou os planos, explicou a maneira de construir e hoje nós temos 12 embarcações tradicionais do Tejo que, estando neste álbum, de tal maneira bem explicada que quem quiser construir qualquer uma destas 12 embarcações pode fazê-lo. Eu estou a dizer isto porque esta experiência já começou, ou seja, o património está salvaguardado. Está aquilo. É uma maneira de nos proteger. É estudá-lo e divulgá-lo. Na continuação, e porque nós damos muita atenção ao processo e ao projeto educativo escolar, nós dedicamos um álbum à cultura avieira, mas para as crianças e para as escolas. E a história da cultura avieira está aqui, em ilustrações explicadas para as crianças, os jovens, até ao ensino secundário. E este livro está a passar nas escolas portuguesas. Tudo começa aqui. Não temos dúvida. Tudo começa aqui. O Tejo é o Tejo dos Avieiros. Tem 12 tipos de embarcações diferentes. Mas, para quem conhece um pouquinho, é bom dizer que no estuário do Tejo existe outro mundo. O estuário do Tejo é no mar interior. E as embarcações, por isso mesmo, são diferentes. São embarcações enormes que foram criadas para transportar pessoas e mercadoria. Desde sempre. E por isso mesmo, dedicamos um outro estudo, um outro trabalho às embarcações do Tejo que não as avieiras. Ali temos 12 embarcações e aqui temos 13 embarcações. Neste momento podemos dizer, com este orgulho de sermos o que somos, e reparem que tudo começou aqui, com este orgulho de dizermos aquilo que somos, temos a caracterização de mais 13 embarcações diferentes, que apresentaremos depois da manhã.
E o critério é exatamente o mesmo. As fotografias históricas, os planos, a maneira de construir, quer dizer que hoje quem quiser fazer uma embarcação tradicional do estuário do Tejo tem aqui um manual. Ao todo, neste momento, nós temos a caracterização rigorosa de todas as embarcações do Tejo. São 25. 25 embarcações diferentes. Uma grande fotografia de um destes grandes barcos está aqui ao lado. É de um barco que se chama Varino. Era o barco que fazia o transporte de pessoas e de mercadoria desde o estuário do Tejo, águas arriba, até praticamente Espanha. Aliás, Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, quando Portugal perdeu a sua independência a favor de Espanha, Filipe II idealizou a ligação entre as suas duas capitais, entre Madrid e Lisboa. E estas grandes embarcações, os Varino, serviam perfeitamente para transportar pessoas, mercadorias e tropa entre Espanha e Portugal. Mas isso é outra história. Isso é outra história. Também muito interessante. Hoje, aquele que vos trago é um trabalho que fizemos também durante vários anos junto dos ayuntamientos, se pode dizer assim, conselho. Foi de propósito, era só para vos ouvir. Dos conselhos portugueses, nós fomos um por um aos arquivos, desde Almada até Aranjuez. Foi um trabalho incrível. O que é que a gente fez? O que é que nós fizemos? Fomos pedir fotografias antigas das embarcações. O Tejo Antigo em fotografia. E comunicamos o trabalho que aqui está. Porque entendemos que a imagem vale por 1000 palavras. Eu posso estar aqui uma manhã inteira a falar, mas possivelmente uma fotografia diz muito mais do que eu estar aqui a falar durante muito tempo. E a ideia é esta, é levar o nosso património a todo o lado. E explicar que, afinal, o barco é aquilo que nos identifica. Não é só no Tejo, é no Douro, é no Minho, o vosso Minho, o vosso Rio Minho, o nosso Rio Minho, o Rio Minho comum. Bom, as câmaras municipais, os conselhos, não têm a ideia do extraordinário valor patrimonial dos seus acervos fotográficos. Claro que nós agradecemos, ficamos muito contentes. Conseguimos juntar 150 fotografias, concelho por concelho, desde Almada até Aranjuez, para provar às pessoas que, afinal, a partir de uma cultura comum, que, repito, nasceu aqui, na Galiza, a partir de uma cultura comum, é possível partilhar memórias, experiências, vivências e, com isso, aproximar-nos mais. Hoje estou aqui, mas já fomos convidados pelos nossos vecinos, os nossos vizinhos do País Basco, da Albaola, para visitar a Saia, para estabelecermos um contacto. Porquê? Eles estão a reconstruir a nau, parece que é São Juan, e sabem que na nau, a nau levava cerâmica de Talavera de la Reina. Bom, mas eles não têm conhecimento da cerâmica, mas nós temos membros associados da nossa confraria que são de Talavera de la Reina e que são estudiosos da cerâmica de Talavera. Ok.
Lá vamos nós um dia destes para a Passaia para pôr em contacto os nossos amigos com os taladeirama, porque temos grandes historiadores desta arte da cerâmica taladeirana, por sua vez também influenciada pela cerâmica portuguesa, das Caldas da Rainha. Mas eu hoje não estou aqui a falar de cerâmica nem de... O que me interessa hoje é transmitir isto que aqui está. Chamamos a este trabalho, este é o livro das memórias antigas. Chamamos-lhe Tajo Arriba, Tejo Acima, Viejos de Recuerdo. É um livro bilíngue, português e castelhano, porque reflete as nossas antigas memórias transmitidas pelas fotografias de Ismael. E é este conjunto de imagens que eu gostaria de vos apresentar. Se me permita, vou-me baixar um pouco, vou-me sentar para poderes ver e partilhar. Vou fazer essa experiência. As antigas atividades fluviais do Tejo. Antigamente, para transportar pessoas e mercadorias, os barcos eram fundamentais. E a primeira fotografia transmite a dureza da vida a bordo. É um homem nos barcos eles chamam-se camaradas e este camarada está a empurrar o barco com uma vara. É um varino, é um barco enorme e é preciso uma força descomunal para empurrar este barco. Porque nessa altura os barcos não tinham motor, funcionavam com velas e funcionavam à vara. Esta é a primeira memória antiga da maneira como as pessoas trabalhavam duramente no Tejo. Eu não sabia como é que havia de chamar a jangada. Fui ao dicionário e no dicionário apareceu balsa. Uma jangada é um conjunto de toras de madeira que eram transportados Tejo abaixo, desde a Sebação, na parte norte do Tejo, até Lisboa. E aqui estão dois homens a preparar uma dessas jangadas. Ninguém, mesmo em Portugal, ninguém faz ideia de que, afinal, por exemplo, Lisboa, para ter lenha, madeira, pobres de madeira, para os seus fornos, por exemplo, fornos de pau, precisava desta madeira que vinha das florestas da parte norte do Tejo e estas madeiras eram transportadas pelo rio em jangada. Era assim. Hoje estamos tão confortáveis com o caminho de ferro, com os barcos a motor, com tudo, que ignoramos a extrema dificuldade que existia nessa altura para viver e sobreviver. Esta é uma fotografia que nós chamamos de um ajuntamento de marítimos. Marítimos é o nome que se dá aos tripulantes destas embarcações. Constituem praticamente família. E não há dúvidas nenhumas, pela maneira como esta fotografia é apresentada, que o elemento comum de aproximação das famílias é o vinho. O vinho não podia faltar. O vinho não podia faltar. É uma fotografia de 1920 e que reflete esta proximidade destes homens que trabalhavam nessas embarcações. Trabalho duríssimo e que os aproximava bastante. Os marítimos de Abrantes. Aliás, podem ler na parte superior esquerda vinho e licores e na parte superior direita tabaco
habilitado, ou seja, é um tabaco legal, porque havia para alimento com tabaco. Este tabaco era legal, o vinho também era legal. E a malta gostava. O Rio Tejo, e tivemos a oportunidade de ver isso ontem, nas suas margens, na parte norte, e lá estaleiro, construção naval. Era nas margens do Tejo, junto às árvores, que se construíam os barcos varinos. Um barco varino, também chamado de barco de água acima ou de água arriba, um barco varino podia ter até 20 metros de comprimento ou mais, para transportar entre 20 até 80 toneladas de mercadoria. Para se perceber a importância do Rio Tejo como autoestrada fluvial antes de aparecer o comboio e o caminhão. E aqui é um estaleiro naval, perto de Abrantes, perto da cidade de Abrantes. Já que estamos a falar de barcos, os barcos do Tejo. Se repararem, está uma mulher a transportar à cabeça escravo acabado de chegar a Lisboa. Em que barco? Em barcos chamados falua. A falua está aqui já completamente caracterizada, mas não vamos falar neste. Faluas têm esta configuração. E era assim que o pescado era descarregado no Porto de Lisboa. Por mulher. Deixa-me cá ver. Daí para aqui. Vê-se bem. Outro barco do estuário do Tejo. Chama-se Bote Cacilheiro. Bote Cacilheiro é um barco de transporte de pessoas entre Cacilhas, daí o nome Cacilheiro, entre Cacilhas e Lisboa, e vice-versa. Haviam barcos dedicados exclusivamente ao transporte de pessoas entre as duas margens do rio. Neste caso, é uma fotografia fantástica, do meu ponto de vista, está no arquivo da Câmara Municipal de Lisboa. Eu peço, se puderem evitar o feedback, se houver alguém que possa não comentar. Só vamos continuar. Isto é o Bote Cacilheiro. Este é um barco que infelizmente desapareceu e que neste momento as câmaras, os concelhos do Barreiro e do Seixal estão a recuperar. Chama-se muleta. A muleta é considerado dos barcos mais exóticos que se conhecem. A muleta tinha 13 velas. Eu até tenho que dizer assim, 5, 10, 13 velas. Os especialistas, Lixa Philogenders, por exemplo, acreditam que não há mais nenhum barco do mundo que consiga ter 13 velas ao mesmo tempo. Porquê? Porque este velame, estas velas, permitiam que o barco se deslocasse assim, mas também assim ou assim, lateralmente. É o único barco de pesca que se consegue deslocar lateralmente. Desapareceu, infelizmente. Hoje estão a tentar reconstruir réplicas, elas estão aqui, mas ainda não sabem como é que funcionam as 13 velas, ainda estão a aprender. Então é a riqueza cultural desta embarcação. Permite a pesca lateral. Permite a pesca lateral. Pesca de rocha, no estuário do Tejo. Este é um bote. É o chamado bote do Pinho. Ele está carregado com ramos de pinheiros. Porque era assim, aí dirige-se a Lisboa. Porque era assim que em Lisboa os fornos de cozer pão eram abastecidos. Este é o bote do Pinhão, uma embarcação fundamental para os lisboetas, porque permitia fazer o pão todos os dias. Bote do Pinho. Uma fotografia de final do século
XIX, 1880 e 1890, que pertence ao arquivo da Câmara Municipal de Lisboa. É um varino de modelo muito antigo que transporta barris de vinho. Este varino muito antigo, também chamado barco de água acima ou barco de água arriba, conseguia fazer o transporte entre Lisboa e Vila Velha de Ródão. Infelizmente este modelo já desapareceu, mas também há hoje quem esteja a teimar em construir este tipo de embarcação. Chama-se varino, ou barco de água acima, ou culé. Tem 3 nomes. Culé. É um barco extraordinário. Outro é também um barco de água acima, um varino carregado de cortiça. Corcho. Cortiça é corcho. Muito bem, muito bem. Um barco carregado de cortiça. Ele vai completamente carregado e vem de Vila Velha de Ródão até Lisboa, porque Vila Velha de Ródão, em Vila Velha de Ródão, existiam muitos montados de sobreiros, muitos sobreiros. A cortiça era lá recolhida e ia diretamente para Lisboa, para as fábricas de processamento da cortiça. Era levada assim. Os marinheiros que os viam assim carregado passaram a chamar-os ouriço. Eram inafundáveis. A cortiça não se afunda. Então eles podiam carregar à vontade, os barcos nunca se afundavam. E pelo seu formato, pareciam ouriço, eriços, passaram a chamar-se os ouriços. Na verdade são varinhos. Atividades no teste com a embarcação. Perto de Abrantes haviam vários estaleiros. Aqui é um varino já construído junto do Pinhal, junto da Madeira, e que era depois transportado para o rio, puxado por bois. Esta é uma fotografia de final do século XIX. É um varino lançado à água por bois. A cheia é outra realidade que nós vivemos no tempo. Quando o texto zanga, vem por aí acima e não há muro que resista, ele entra pelas planícies, inunda tudo e nós passamos a conviver com essa realidade. Quando aparecem as crescidas, quando aparecem as cheias, janeiro, fevereiro, é normal as pessoas transportarem-se em barco. É o caso também junto